Bom dia, pessoal. Eu vou estar aqui apresentando para vocês o aplicativo que eu tenho acesso. Esse aplicativo aqui é para eu conseguir descobrir aonde existem os leilões nos Estados Unidos, ah, o estado, o condado, e também para descobrir aqui a lista dos imóveis que estarão em leilão. Eu posso verificar aqui tanto os leilões de tax sales, se existe alguma lista OTC, over the counter, e também posso verificar os resultados dos leilões anteriores. Só para mostrar para vocês, aqui a lista de resultados de leilões, eu tenho um custo adicional. Fora a assinatura que eu já pago todos os meses, aqui eles me cobram para cada um desses leilões aqui o valor de $15. Isso é extra a assinatura. Vamos voltar aqui para o nosso foco, que são os leilões de tax sale. Então, vamos dizer que eu queira pesquisar quais são os leilões disponíveis em um determinado estado. Vamos colocar aqui o estado da Flórida. Na Flórida, existem disponíveis 79 leilões nos próximos 60 dias. Aqui eu consigo verificar, inclusive, leilões passados, mas aqui já tem o filtro marcado para de hoje para frente. Todos os leilões nos próximos 60 dias já divulgados estão aqui dentro dessa plataforma. Então, nós temos os 79, está aqui, 79 o número. Eu posso filtrar aqui por uma determinada região. Eu posso filtrar pelo condado. E eu posso filtrar também se eu quero live, online ou oferta selada. Eu vou buscar aqui apenas pelos leilões online. Outra coisa que eu quero, eu posso escolher lien ou deed, ou redeemable deed. No caso, a Flórida, eles têm liens e deeds. Eu vou escolher apenas os deeds. E aqui eu vou escolher a data mínima e máxima. Então, no caso, eu vou escolher até o máximo para o dia 6 de dezembro. Então, é apenas janela de uma semana. Então, aqui a gente já filtrou bastante eh, as, as nossas ofertas de leilões. Então, aqui, como vocês podem ver, eu tenho dos 79, eu tenho apenas uma parcela. Aqui eu tenho a quantidade de parcels. Então aqui 77 até 5. Então, normalmente eu iria aqui para os 3 primeiros, porque tem uma quantidade de parcels ou de propriedades interessantes para eu verificar. Mas no caso aqui, fazendo uma rápida inspeção, esse leilão de Escambia County pode ser interessante porque tem um valor aqui da somatória de todos os minimal bids, ou seja, o lance mínimo, é um valor relativamente alto, então a gente pode até dar uma olhada neles. Mas vamos pegar aqui, primeiro, esse de 77 imóveis, propriedades em leilão. Eu clico aqui, e o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a jurisdição, que é o nome do condado, a data de início e horário, a provável data de término, ou seja, esse leilão está previsto para terminar no mesmo dia. A duração é até completar a venda de todos. E aqui dá os telefones da Linda Myers, inclusive aqui o e-mail. Então, essa daqui é a pessoa que a gente pode ligar ou mandar um e-mail
e fazer alguma pergunta. É a responsável pelas por este leilão nesse condado. Lembrando que sempre essas pessoas elas recebem muitos comunicados, muitos e-mails, então costuma ser demorado a resposta deles. E aqui está o website para a gente acessar o leilão. Então aqui eu não preciso realizar a pesquisa no Google, nem nada, eu só clico aqui e vou para o website daquele condado. Aqui a gente coloca o nosso username e password para poder acessar. Então esse é um outro processo que a gente vai explicar em outro vídeo. Esse aqui, o foco essa aplicação aqui. Bem, aqui nós temos algumas informações e a gente pode acessar os dados desse leilão. Eu vou acessar agora. Aqui eu tenho alguns filtros, deixa eu ver aqui. Então eu tenho 77 propriedades de 96 mil dólares. Vamos verificar aqui. Aqui já me dá uma informação no mapa aonde estão essas propriedades. No caso dessa plataforma, eu tenho um limite para verificar essas propriedades. Eu não posso verificar à vontade. Então, cada vez que eu clico aqui em uma dessas propriedades, ele vai me passar a informação daquela propriedade. Então, o que eu faço eu não acesso as informações das propriedades, essa lista, através desse aplicativo. Eu vou lá no condado, pego a lista das propriedades ou verifico direto no site do leilão e de lá que eu faço as minhas pesquisas, porque essa ferramenta ela tem essa limitação e tudo o que eu acesso de extra, eu vou falar para vocês que são 25 propriedades por mês. Então, se eu acesso mais do que 25, eles vão me cobrar um extra, que aí eu entro em outro tier dessa ferramenta, e aí é cobrado um extra. Por isso que eu não faço esse tipo de pesquisa mais avançada por aqui, que eu tenho de graça lá no site do leilão daquele estado. E que eu consigo ter acesso do site através daquela tela que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas aqui, só para efeitos didáticos, aqui aparece a lista de propriedades. Então vamos dar uma olhada. Aqui nós temos 45 propriedades nessa região. Vamos dar uma olhada. Eu clico e ele me mostra. Vamos deixar a plataforma liberar. Deixa eu pegar aqui mais dessas 4. Então é assim que funciona. Então naquela região são essas as propriedades que nós temos. Vamos pegar essa propriedade aqui. Então ele me dá o bid de abertura, aqui o condado, o parcel ID, que é aqui que eu vou fazer a pesquisa, né? De todas as informações, é através desse parcel ID. É um lote vago, residencial. Deixa eu ver o que mais. Eu posso comprar direto aqui uma avaliação. Então, isso daqui é apenas uma avaliação dessa propriedade no MLS. Não é a informação completa. Aí existem outros serviços que me dão uma informação um pouco mais barata do que esse. Aqui eu pago $5 extras dentro dessa plataforma só para fazer essa consulta aqui. Vamos ver aqui se temos alguns reportes. Só se eu pagar. Street View Picture.
Esse daqui já me dá a fotografia do Street View. As características da propriedade, aqui é importante. Então ela tem 4.792 square feet. Eu prefiro quando eu vejo aqui em acres. Informações adicionais. Aqui me dá um endereço aproximado, mas esse endereço não está muito bom não. Quem é o antigo dono dessa propriedade? Então, Legacy Lean Ventures LLC. Então a gente já vê aqui que é um investidor em liens. Valuation, isso aqui é importante. Então, aqui nós temos o Assessment Value, que é de 2.120. Então, gente, essa informação é quanto que o condado estimou o valor daquela propriedade. Aqui não é o valor real da propriedade. Então, quando você vai para mercado, aí nós temos a informação de valor que nós podemos comprar aqui por $5, ou a gente pode usar outras ferramentas para avaliar o valor dessa propriedade. Aqui é o valor do tax anual dessa propriedade no ano de 2024. Market Land Value é o valor da terra em si, que seria o valor de mercado, mas não necessariamente. A gente tem que. Isso daqui é uma estimativa. A gente tem que pesquisar mais a fundo essa informação. Aqui são as vendas antigas. Se houve alguma venda, vai estar informado aqui, inclusive o valor. Se tem alguma mortgage ou loan, se tem algum dano ou flood zone, algum dano ambiental. Então, em flood risk aqui é mínimo, isso daqui, então a gente já tem a informação. Então, já seria mais uma pesquisa que esse site dá para a gente. Vamos ver aqui os antigos tax sales. Então, aqui em 2012, essa propriedade estava em leilão por $43. Agora está em mais de $1.000. Vamos ver aqui uma venda de isso aqui, essa informação é importante. A história de vendas de terrenos semelhantes. Então, nós temos aqui linhas de 2.900, foi adquirido por 6.700. Olha, isso aqui já é uma informação importante. Então, essa propriedade tem o potencial de valer 6.700, porque uma propriedade similar, ela foi adquirida em 29 de outubro de 2025 por $6.700. Essa é uma informação importante. Mas, claro, houveram valores menores aqui. Isso, lembrando, isso não é o valor de mercado corrente. Isso daqui foi o valor que essa propriedade foi adquirida através de um leilão. É claro que algumas pessoas pagam caro e outras pagam menos. Então a gente dá uma olhada aqui. Então 4.000, 5.000, 3, 6.000. Então assim, os valores de 6.000 são aquelas pessoas mais emotivas que pagaram caro nos leilões. Isso não significa que o valor que a gente deva adquirir, o nosso valor máximo permitido, que nós nos permitimos pagar por essa propriedade, chegue a esses valores. A gente tem que ponderar e colocar um valor inferior, se nós quisermos ter uma estratégia de vendas mais agressiva. Continuar aqui.
Aqui seria por zip code, propriedades similares vendidas pelo zip code. Não teve nenhuma tax information. Então aqui são informações do leilão específico. É a data, o horário, a duração, o contato da pessoa, o e-mail. Então são aquelas informações que a gente pegou anteriormente. Vamos ver se existem alguns documentos aqui. Não, não existe nada. Então, isso daqui são informações que eu, como um agente que vou participar desses leilões, eu posso jogar imagens e documentos aqui dentro dessa plataforma. E aí, no futuro, eu posso verificar as informações. Vamos dar um zoom aqui para ver direitinho. Aqui. Então, é um terreno, aqui não tem a informação correta. Normalmente ele tem que ter aqui uma linha delineando os limites do terreno. Não tem, mas o terreno está nessa localização aqui, tá? Então aqui existe uma estrada de terra para acesso a ele, ou seja, já existe uma estrada, não está asfaltada, mas ele está próximo de uma estrada asfaltada e tem uma residência aqui. Então aqui a gente tem uma boa residência, dá para identificar aqui, e nem essa rua principal também está asfaltada. Então a gente já consegue ver algumas informações aqui. Vamos ver se a gente consegue ver um Street View. Ó, conseguimos. Um Street View aqui, tá vendo que é tudo rua de terra, aqui é residência que já existe. Ok, vamos ver como é que volta. Pronto. Vamos ver. Scroll. Então, tomando de base essa residência, a gente pode verificar aqui que existe aqui a possibilidade do tamanho dessa propriedade. Mas é claro, isso daqui é só estimativa, a gente tem que entrar lá na informação do GIS, Geographic Information System, para ter certeza do tamanho dessa propriedade e das características dela. Mas pelo menos a gente já sabe que existe aqui uma estradinha para ter acesso. Isso é importante. Comprar propriedades sem nenhum acesso é complicado. Eu não recomendo. Deixa eu ver. Aí nós temos aqui as propriedades dessa região. A gente pode voltar aqui e ver aqui o mapa e pesquisar outras propriedades. Vamos retornar aqui aos nossos leilões. Deixa aqui o sistema retomar as informações que ele está filtrando. Pronto. Eu vou voltar aqui aos nossos leilões. Então eu tinha feito uma pesquisa pela Flórida. Agora, as informações importantes que tem que sair aqui desse aplicativo. Vamos voltar para o estado do Texas. Vamos só ver se a Flórida saiu daqui do meu filtro. Saiu. Então eu tenho apenas aqui o estado do Texas filtrado. Então eu vou verificar agora a data máxima. Vamos pegar aqui até sexta-feira, primeira semana de dezembro. Então eu filtrei aqui apenas os leilões do Texas da primeira semana.
Então aqui, ó, eu tenho leilões online e eu tenho leilões ao vivo. Eu ainda não tenho certeza se esses leilões ao vivo podem ser também via internet. Existem alguns leilões que eles são mistos. Então você tem a parte online e você tem a parte presencial. Mas esses online aqui são exclusivamente online. O Texas está migrando mais para esses leilões online aqui. Então eu tenho aqui esses condados, esses leilões da primeira semana de dezembro. No Texas todos são redeemable deed. Então é mais fácil de eu fazer essa escolha, eu não preciso mais filtrar pelo tipo de título aqui no estado do Texas. Então aqui eu posso me planejar. Então aqui no dia 2 de dezembro eu vou ter um leilão de 153 propriedades no condado de Harris. Aí eu faço uma pesquisa no condado de Harris, verifico se é um condado que eu desejo entrar nos leilões lá, porque ele tem um analytics positivo, ou seja, é um condado que está crescendo, que tem uma boa renda, tem uma boa população, etc. Normalmente eu dou uma avaliada naquele condado. Aí eu clico aqui, o que eu vejo? Aqui não me deu o website desse leilão. Então eu vou ter que entrar no Google e fazer a pesquisa aonde que eu vou conseguir acessar as, a- as propriedades, as listas, os leilões desse condado. Vamos aqui filtrar apenas pelos leilões online. Ok, ficou mais fácil agora. A lista restringiu bastante. Então eu vou aqui em Bowing Count, que eu tenho 39 propriedades. Aqui eu já tenho as informações, a informação principal do website. E aqui eu tenho as informações, algumas informações extras, né? Sobre o leilão daquela propriedade, desculpe, desse condado. Eu venho aqui no website e posso fazer a verificação das informações lá. Ok? Bem, essa é a informação que eu queria passar para vocês hoje. Espero que seja importante essa informação para esta ferramenta. E é isso por hoje. Agradeço a todos por ver esse vídeo meu.